Hi everybody and welcome back! Seja muito bem-vindo no nono ano para a nossa aula de língua inglesa de hoje. Como é que vocês estão? Tudo joinha? Eu espero que sim, galera. Então, galera, in the last class we are finished. We over all the group 5. So now it's time to we begin the group 6. Então nós finalizamos lá todo o grupo 5 e nós vamos iniciar agora o nosso grupo 6. Galera, eu tenho alguns pontos para trabalhar com vocês nessa introdução do grupo 6. Primeiro deles, gente, é que a gente saiu de um tema até mesmo mais interessante, um tema mais tranquilo de se debater. Falamos de friendship, a gente falou de twins. Então foi um tema até interessante, bacana, leve para a gente trabalhar. Besides, entretanto, o tema central do Group 6 ele é um pouco difícil. Confesso para vocês que são temas que pode dar gatilho. Então são temas assim muito complicados que nós vamos conversar, nós vamos falar sobre, mas eu quero muito da atenção de vocês e da cooperação de vocês. Porque como são temas muito complicados e bem debatidos até em sala de aula, eu preciso muito que vocês estejam de coração tranquilo, leve, para a gente levar todo esse Group 6 alright, todo tranquilinho. Uma das coisas que eu gostaria de mostrar para vocês é que o Group 6 ele é menorzinho. Ele tem um modular a menos. Até agora, até lá o Group 5, todos os nossos groups, all groups has 3 modulars. Então todos os grupos tinham 3 módulos. O Group 6 não. The Group 6 has only 2 modulars. Então a gente só tem 2 módulos, ou seja, a gente só vai trabalhar durante 2 semanas com o grupo 6. Logo a gente vai finish the second bimester. Então a gente vai finalizar o segundo bimestre com o simulado aí dos grupos 5 e 6. Então, gente, nesse grupo 6 nós vamos trabalhar 2 temas bem interessantes. Eu acho que vocês vão gostar bastante de conhecer a fundo o verdadeiro tema, conhecer a fundo a parte mais of healthly, a parte mais de saúde de cada um desses pontos, e a gente vai conversar bastante sobre eles. Antes disso, eu preciso dizer para vocês que o Group 6 ele tem apenas um capítulo, one chapter, e o Chapter 6. O nosso Chapter 6 tem o seguinte title: I need help. Eu preciso de um help, de uma ajuda. E nós temos 2 modulars, 2 módulos, que são os modulars 16, Eating Disorders. Então a gente vai falar sobre alguns transtornos alimentares, algumas desordens alimentares, principalmente 2, bulimia e anorexia. Então as 2 nós vamos conversar bem sobre elas, falar um pouquinho dos sintomas, falar um pouquinho do psicológico da pessoa que pode estar passando por esse problema. Nós também vou mostrar para vocês uma parte mais gramatical, claro, porque, querendo ou não, estamos em English. Só que o tema gramatical, gente, inclusive dessa aula, vocês vão rir de mim. Porque eu vou refazer uma aula que eu fiz ano passado com vocês, de pura maldade. Alguém lembra do dia da aula inteiramente em inglês? 100% em inglês? É o mesmo tema again, de novo. Então, mas dessa vez prometo que não vou fazer aula 100% em inglês. Então, lembra que eu falei pra vocês, olha, é um tema tranquilo, ano que vem vocês verão de novo, tá tudo certo. Today is the day. Hoje é o dia de vocês entenderem melhor toda aquela aula. Agora, gente, nós temos aqui, in the page number 108, module 16, Eating Disorders. E o último módulo do Group 6 é o módulo 17. The title is Bullying. Então a gente vai falar de desordens alimentares, de transtornos alimentares e do bullying. E dos vários types of bullying.
todos os tipos de bullying que a gente pode encontrar. Mas eu acho que eu estou me adiantando. Primeiro vou passar então lá para o nosso Mind Map. E aí eu vou mostrar para vocês cada um dos passos bacaninhas do que a gente vai ver no Group 6 and the Chapter 6. Vamos lá para o Mind Map. On the page 124, we have the Mind Map. Então nós temos aqui o Mind Map de all the chapter, de todo o capítulo. The title of the chapter is I Need Help. Eu preciso de ajuda. And the things what we learn. E as coisas que nós vamos aprender. We have to talk. And we'll talking about. O que a gente vai falar sobre. São esses 4 temas divididos em two modules. Então, on the module 16, que é o de hoje, nós vamos ver 2 coisas. Eating disorders. Então, nós vamos ver alguns tipos de transtornos alimentares na aula de hoje. Eu vou conversar com vocês sobre alguns deles, principalmente 2 others, aqueles 2 próximos que são principalmente anorexia and bulimia. And for the grammar, para a gramática, nós vamos retornar o nosso assunto de reflexive pronouns. Então nós vamos ter uma aulinha, uma revisão, basicamente, da reflexive pronouns, dos pronomes reflexivos. Quando utilizar, para que utilizar, como eles são formados, quais são as divisões, tudo em um quadradinho de 30 centímetros, eu acho, ou menos do que isso. Para a aula que vem, on the module 17, we have to study. Nós vamos estudar types of bullying. Então, existe mais de um tipo de bullying e como combater cada um deles. A gente vai conhecer esses tipos. E depois de conhecer esses tipos, nós vamos conversar um pouco sobre o que é o bullying no geral. E na sua forma gramatical, all the module 17, we have to talk about wish. E what is wish? Wish é aquele app que você compra coisa da China, né? Também. Minha mãe é viciada naquilo. Gente, mas o que eu vou falar sobre o wish? Wish significa desejos. Então nós vamos conversar um pouco sobre os desejos e como expressar essa sensação de eu queria que isso acontecesse. Eu desejo que isso um dia venha à tona. Eu desejo um dia fazer isso. Como é a parte gramatical de ter essas frases em inglês? Prometo pra vocês, gente. Very, very, very easy. Yeah. For real. I promise you guys. It's so easy. Sim, galera. É muito tranquilo. Prometo pra vocês de verdade. Então, a gente agora vai começar o nosso Module. E para o início do nosso Module 16, eu quero mostrar pra vocês as imagens de abertura do nosso chapter. All your chapter, ok? Vamos lá para o comecinho do nosso chapter. Here is chapter 6. I need help. Então aqui nós temos algumas images about food, about people eating a lot, bulimia nervous, eating disorders. Antes da gente fazer as nossas perguntas do dia, eu vou mostrar aqui para vocês primeiro as imagens. So we have here a dictionary with the word anorexia or anorexia nervosa, que é um tipo de desordem e a gente vai conversar sobre ela daqui a pouquinho, desordem alimentar. Aqui uma balance with a people crying and a meal with only leaves, uma refeição somente com folhas e enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre as questions about this chapter. Então nós temos aí 4 questions para a gente conversar durante todo esse Module 16. E eu gostaria que vocês pensassem um pouco de verdade. Parem, pensem nas respostas, entendam um pouco porque são assuntos muito conflituosos.
E a gente vai ver o conflito nono ano em todas as nossas disciplinas. Então eu vou pedir para vocês que durante todo o grupo 6 fiquem mais tranquilos, tentem entender muito mais dos nossos conflitos internos, ok? Então nós temos aqui eating disorders, and the first question is, primeira questão, have you ever? Já vou passar para vocês aqui um momentinho. Essa construção verbal, have you ever, ela tem um significado muito bacana. O significado dele é se alguma vez na sua vida e aí o restante. Então, have you ever, alguma vez na vida de vocês, have you ever felt guilty after eating? Guilty é o adjetivo culpado. Então, alguma vez você felt guilty after dinner, depois de eating. Depois de eating. Why did you do? Por quê? Se isso aconteceu. Se você já se sentiu culpado depois de ter comido um pouco. What did you do? O que foi que você fez? O que aconteceu? Por que você ficou assim? Pensa um pouquinho, analise. Se você precisar pausar o vídeo, tudo bem. Mas eu gostaria que vocês pensassem muito nessas respostas, viu, gente? Sério. The next. What causes eating disorders? What causes? Quais são as causas? O que causa uma eating disorders? Third question. How can you help someone with a disorder? Como é que você pode help, ajudar uma pessoa que possui algum tipo de disorder? The last question, a última questão. Why are models so skinny? Então, por que as models são tão skinny, tão magras? Let's start our model. Vamos começar o nosso módulo. Para a abertura do nosso módulo, nós temos um texto que é uma entrevista, basicamente, entre uma hostess, que é uma apresentadora, ou então uma pessoa que vai apresentar algum tipo de programa, pode ser aqueles programas de TV americano, onde você tem a Ellen DeGeneres conversando com alguém, pronto. Ou então um brasileiro, Ana Maria Braga conversando com alguém, é esse tipo aí de programa. Nesse programa, a hostess ela vai receber um doctor. Então, eu não vou conseguir fazer muita mudança de voz, mas todas as vezes que mudar de personagem, eu falo o nome do personagem primeiro. Então, the title of the test is Mirror Mirror. Espelho, espelho meu. Sim, Mirror Mirror é uma expressão idiomática, a idiomatic expression about Mirror Mirror. Espelho, espelho meu. Ok? Então, eu vou iniciar... Vamos fazer melhor. Pausa o vídeo, pega o seu livro aí. Ele está na page number 110. E você vai dar uma lida em todo esse texto, marcando as palavrinhas que vocês não conhecem, organizando todo ele. Depois você volta aqui para me ouvir falando. Ok? Agora eu acho que você já pausou esse texto, né? Já leu ele todinho, já pensou um pouquinho sobre ele. Agora eu vou ler ele com vocês, ok? Come on. Hostess. Welcome to Ask the Doctor. Today, Dr. Herman Miller will answer questions about eating disorders. You can send us your question via WhatsApp, text message, or write on our web page. Hello, Dr. Miller. Thank you for accepting our invitation. Então, a apresentadora está apresentando o Dr. Miller. Hoje vai ter um quadro chamado Ask the Doc. Então, pergunte para o doutor. Ask the Doc. Sim, gente, Doc é como um apelido para a profissão médico. Ok? Então, ele vai responder algumas questions das telespectadoras. Então, vamos lá. Doctor. Hello. It's my pleasure to be here. Hostess. So, what are eating disorders?
Já começa com 2 pés no peito. E aí, doutor, me conta aí. Muita coisa falam por aí, então o que é essas eating disorders? E o doctor vai dizer: Well, eating disorders are problems with the way people eat. They can harm the person both psychologically and emotionally, or physically and emotionally. They typically appear and develop during adolescence or early adulthood, and females are much more vulnerable to them. The unrealistic image in beauty magazines, it is the media land people to believe they are abnormally heavy when they really aren't. Então, olha só a primeira resposta desse médico. Ele fala o seguinte, galera: qualquer disorder, eating disorder, ela é um problema no que você eating, quando você come, é um problema que você tem nesse processo. Quais os tipos de causas que isso pode acontecer? As principais causas que ele coloca, pelo menos aqui no começo da entrevista, é a forma com que a beleza, the beauty, ela é apresentada. Então, algumas magazines, algumas revistas, magazines, movies, TV shows and other industry. Ele apresenta para vocês uma ideia de beauty como se somente quem tivesse very skinny is a beauty one. É somente uma pessoa que está very, very skinny é que realmente é beauty. Ou então, quase sempre quando você tem personagens a little overweight, acima do peso, eles são geralmente os massacrados, os que todo mundo fica brigando, ou que todo mundo tira sarro, alguém que todo mundo fica fazendo bobeira com essa pessoa. Então não é uma pessoa sexy and attractive. Não é nem uma pessoa sexy, nem uma pessoa atraente. E isso é muito complicado para a gente poder determinar. Porque isso acaba ficando na nossa cabeça que qualquer pessoa que não esteja very skinny, muito magra, very thin, é uma pessoa ugly. O que não é verdade. Então vamos continuar aqui o nosso texto. Susan from Denver is asking. Então a hostess começa com uma pergunta dos telespectadores lá. Então a Susan, que vem então da cidade de Denver, is asking: What are the different types of eating disorders? Quais são os tipos que nós temos aí de eating disorders? A doctor says, the most common types of eating disorders are anorexia and bulimia. E a host continua. David from Texas has just typed his question. He asked, what are the characteristics of anorexia and bulimia? E aí agora a gente vai entrar num ponto bem delicado, que são as principais características desses dois tipos de desordens. O doctor vai dizer: Hi Dave, foi o cara que mandou a pergunta para ele. People with anorexia eat very little on purpose because they have a strong fear of looking fat. O principal problema da anorexia é o fear, é o medo. E esse medo é de parecer fat. Então, de propósito, a pessoa stop eating. Stop eating. De propósito. They fear looking at a scale and finding out that they gain weight, and when they look at the mirror, they have a distorted body image of themselves. Outro ponto muito importante para se diagnosticar uma anorexia é o seguinte: a pessoa lá na balance, quando ela vai se balançar na scale, quando ela vai subir na scale, o que acontece? Ela vê que está losing weight, então gaining weight, está perdendo, mas quando chega on the mirror para poder se ver,
a pessoa tem uma imagem distorcida de si mesmo, sempre se vendo muito mais gorda por conta do medo do que realmente está. They think about food and calorie all the time. To lose weight fast, they exercise too much. They fast or may use diuretics and laxatives. On the other hand, people with bulimia overeat and feel out incapable of stopping. E aí nós temos um problema que é muito contrário disso, que é a bulimia. Na bulimia, gente, o que acontece? Você come demais, overeat, e aí tem um problema, porque você começa a se sentir incapable of stopping, incapaz de parar com essa comilança toda. Olha o que acontece depois disso. This is called binge eating. Then they make themselves throw up on purpose. Depois que eles conseguem comer tudo que não conseguem, tudo que não aguentam mais, eles começam a sentir então guilty, culpa. E isso faz com que eles throw up everything. Então, throw up é o ato de vomitar tudo. They hide their eating and burping from others. To lose weight, they do the same thing as people with anorexia do. People with bulimia can be thin, weight or overweight. Então, as pessoas que sofrem principalmente de bulimia, eles podem ser thin, magros, weight, num peso certo, num peso normal, and overweight, e acima do peso também. Não tem um peso exato para você ser considerado bulimian, porque esse processo de overeating and throw up, qualquer um pode fazer, independente do peso que tenha. Ok? A hostess continua. Whoa, doctor, there are many people suffering in silence by themselves. Here we have another question. Então ela toca num ponto muito importante, gente, que nós temos many people suffering in silence for themselves. A principal característica psicológica das pessoas que possuem bulimia and anorexia é justamente guardarem isso para si. Sofrerem, to suffer so much all by themselves. Tudo por eles mesmos. Então não procuram ajuda, não falam sobre esses problemas com ninguém próximo e acabam vivendo uma vida de sofrimento muito alto, muito grande. Isso é muito prejudicial. E aí a hostess ela volta para uma nova pergunta. This is from the New Yorker, Linda. Her question is, what are the health problems caused by anorexia and bulimia? Então agora a gente já sabe o que é. E aí a pergunta da Linda é justamente para saber, beleza, e quem tem? Quais são os health problems que essa pessoa pode ter? Os principais problemas health que eles podem ter. E o doctor ele responde. Hey Linda, look at this screen now, and you will see the list of the health problems caused by them. E aí, agora ele pede para vocês olharem para o quadro dele, que no caso é esse quadro que está aí embaixo, e esse quadro vai te mostrar os principais problemas que a pessoa com anorexia e bulimia ele pode ser acometido. Esses sintomas eu vou pedir para vocês darem uma pesquisada sobre cada um deles. Então podem utilizar tradutor, podem utilizar o Google, podem utilizar dicionários tranquilamente. Mas esse ponto da nossa aula eu quero que vocês deem uma pesquisada sobre os principais sintomas e problemas de saúde que uma pessoa com anorexia e bulimia podem ter. Eu vou ler para vocês, como sempre, vocês ouvirem um pouquinho da pronúncia de cada uma dessas palavras, mas essa pesquisa eu peço para vocês fazerem by yourself, por vocês mesmos. Anorexia, low blood pressure, weak bones, feeling tired, dizzy or weak, fainting, irregular periods, mulheres aqui,
in irregular periods, feeling alone, anxious, sad or depressed. E as pessoas que podem ter bulimia, nós vamos encontrar os principais problemas de saúde: low blood pressure, irregular heartbeat, blood and vomit, porque você tem úlceras formadas no seu estômago, tooth cavities, low self-esteem, anxious and depressions. Nosso texto ele continua e a hostess, já finalizando, ela fala o seguinte: Well, we have time for just one more question. Daisy for Chicago asked, How can anorexia and bulimia be treated? Então, existe tratamento para quem sofre desse problema? E aí o médico diz o seguinte: Both disorders are best treated by a team composite of a doctor, a therapist, and a dietitian. The details of the treatment will depend on how severe the eating disorder is. Então, o tratamento vai depender muito do nível que você está em cada uma dessas doenças. Vai envolver um doctor, um therapist, sim, é necessário demais fazer terapia para isso, e também um dietetic. Também pode ter um nutricionista, para poder ajudar você a voltar ao seu corpo ideal, a voltar a ter a ingestão das substâncias positivas para o nosso corpo. Lembra que a gente já viu lá no grupo 4 sobre um pouco sobre a pirâmide alimentar, The Food Pyramid. E lá tem os campos certinhos, onde pessoas que sofrem dessas doenças não fazem a utilização correta daquela pirâmide. Na verdade, quase não comem nada. Ou então, quando comem, jogam tudo fora. São muitos pontos a serem trabalhados. A hostess então finaliza dizendo: Thank you, Mr. Miller. Your explanation were really important to our viewers. E o doctor: Thank you and bye. O nosso livro também pede para a gente agora dar uma lida sobre o note, essa nota que nós temos sobre essa lindíssima modelo brasileira chamada Ana Carolina Heston. Eu vou ler um pouquinho da história dela, vocês podem me acompanhar também no livro de vocês, ok? Tá logo aqui embaixo de mim, aqui. Ana Carolina Heston McCann was born on July 4th, 1985. She was from Jundiaí, Brazil. Her modeling career started when she was 13. Her first overseas trip was to China. Então, a primeira viagem dela já foi direto para a China. Eu acho que ela era mais nova, então não era muito por agora não, porque agora tá meio complicado de ir para a China. While she was in China, she received criticism that she was fat. Consequently, she became anorexic. Então, anorexic. Então, quando ela chegou lá no China, de repente viraram para ela e falou: Ei, minha amiga, muito fat, pode começar a parar de comer, porque você está muito fat, você não vai ter nenhum sucesso nessa carreira se você não tiver skinny. E aí, logo depois, consequentemente, ela se transformou, ela veio a se tornar uma anorexic. Então, vamos continuar. She had a diet to consist with only apples and tomatoes and reached the weight of 88 pounds, 14 kilos, while measuring 5 feet and 8 inches, 172 a 172 centímetros. Então, com isso, com toda essa cobrança, ela começou a comer simplesmente apples and tomatoes, chegando então ao peso de 14 quilos, e ela tem uma altura de 172 centímetros. Então ela era muito alta para ter um peso desse. Então ela ficou bem magrinha. She died from generation infection made possible by anorexia. E aí ocasionou então a morte dela. Ela morreu
provavelmente por conta ela morreu de infecção generalizada, provavelmente causada pela anorexia. She died on November 4th, 14th, 2006, when she was only 21 years old. Então ela morreu com 21 years old devido a complicações da anorexia. Então agora nós vamos para o Going Further e vamos saber aqui um pouquinho sobre 6 Important Eating Disorders, Fact and Statistics, que são 6 importantes desordens alimentares, fatos e estatísticas. Vamos lá. The first one. Primeiro. Approximately 30 million people of all ages and genders in the United States fight against eating disorders. Então, por volta aí de 30 million people de todas as idades, all age, não interfere a idade, eles estão lutando. Nos Estados Unidos, são 30 milhões de americanos lutando contra algum tipo de eating disorders. Number 2. Most than 50% of teenagers girls and nearly 33% of teenager boys use unhealthy methods to control their weight. Então, por volta aí de 50% of girls and 33% of boys, eles utilizam alguns métodos unhealthy, totalmente não saudáveis, para poder manter o seu peso ideal. Number 3. Every 62 minutes, at least one person died as a direct result from an eating disorders. Então, por volta aí de 62 minutes, a cada hora, mais ou menos, 1 hora e 2 minutos no mundo, pelo menos one person died. Uma pessoa morre devido a eating disorders. Number 4. Número 4. 1 in 5 anorexian deaths is by suicide. Então, 1 a cada 5 mortes de pessoas que sofrem de anorexia é por suicídio. The suicide. Number 5. Anorexia is the third most common chronic illness among teenagers. Então, a terceira doença mais comum crônica nos adolescentes é a anorexia. The other diseases are asthma and obesity. E as outras duas doenças crônicas mais comuns são asma and obesity, e obesidade. And the 60th, e o sexto. 80% of patients who receive and complete the whole eating disorders treatment will recover or improve significantly. Então, 80% de todo mundo que entra no tratamento para algum tipo de eating disorders, eles têm ou um improve, que é a melhora, ou então eles saem completamente curados. Então, tem sim possibilidade de cura, tem sim possibilidade de melhora, mesmo sendo um problema tão difícil. E agora nós vamos para Grammar Tip. Vamos deixar um pouquinho esse tema pesado para lá um pouquinho. Nós vamos falar agora sobre os Reflexive Pronouns. O que é isso, afinal de contas, gente? Na aula do ano passado, eu dei essa aula toda em inglês, então teve gente que mais boiou do que tudo na vida. Calma, relaxa. Olha como é simples, gente. The reflexive pronoun is used when the subject and the object are the same person. Então, quando é que a gente vai usar o pronome reflexivo? Quando quem causou a ação e quem sofreu a ação é a mesma pessoa. Tem uns exemplos aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês isso direitinho. They reflect the action described by the verb. Então, eles vão descrever a ação que eles vão, então, sofrer a ação que é descrita pelo verbo. Olha só. Olha aqui o exemplo dessa garotinha aqui. Quer dizer, dessa senhora, já é mãe, mulher. Adult. Então, Mom was cooking and burnt herself. Então, a mamãe estava cozinhando and burnt. Então, ela se queimou.
Quem é que estava cozinhando? My mom. Quem foi que se queimou? My mom. Como o sujeito e o objeto são a mesma pessoa, é a mesma coisa, então a gente vai utilizar o pronome reflexivo, herself. Também podemos utilizar a preposition by. The preposition by is used to emphasize that someone does something without help. Então a gente vai sempre enfatizar que essa pessoa ela fez sozinha. Então quando você utiliza o by, você quer enfatizar muito, você quer assim jogar na cara da pessoa. Ei, eu fiz isso daqui sozinho. Entendeu? Olha só o exemplo. He ate the whole cake by himself. Então ele comeu o bolo inteiro sozinho, sem ajuda de ninguém, by himself. E os pronomes reflexivos, eles são dependentes do pronome pessoal. Então cada um deles tem uma certa diferençazinha aí. Todos os que são singulares, então do I até o it, eles vão terminar com self. 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 Então, o I, o pronome reflexivo do I é myself. O you, yourself. He, himself. O she, herself. O it, itself. A partir de agora, o plural, ele já não tem self. Ele vem para selves. E é a primeira vez em inglês que vocês vão ver que existe uma diferença entre o you do singular e o you do plural. Notem que o do singular termina com self e o do plural termina com selves. Então, recapitulando. O we, no seu pronome reflexivo, se torna ourselves, o you, yourselves e o they, themselves. E o que significa isso, afinal de contas? É como se você colocasse a pessoa que fez e mesmo. Então, myself, eu mesmo. Yourself, você mesmo. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. Itself, o animalzinho mesmo. Ourself, nós mesmos. Themselves, vocês mesmos. Themselves, eles ou elas mesmo. Então, isso é o pronome reflexivo. É só isso, galera. Falei para vocês que era simples. Então, agora eu vou apresentar para vocês as suas activities e como realizar cada uma delas. Let's go! As suas activities ficam então nas page number 116 and 117. Vou mostrar para vocês cada uma das questões. The first question, primeira questão. Answer the questions according to the text. Então vocês vão responder as perguntas de acordo com o text. Aquele texto lá do Doctor com a hostess. Letter A. What are eating disorders? O que são essas eating disorders? Letter B. What are the two eating disorders mentioned in the dialogue? Quais são as two eating disorders que são mentioned lá no dialogue? C. What are people with anorexia afraid of? Qual é o maior medo das pessoas que sofrem anorexia? Letter D. What do people with bulimia and do to lose weight fast? Então, quais são os métodos utilizados para quem tem bulimia para perder peso muito rápido? Letter E. Who can treat people with eating disorders? Quais são os profissionais que podem tratar as pessoas que possuem eating disorders? Eu comentei 3 com vocês, coloquem aí na letra E. Second question, segunda questão. Match the vocabulary to the correct definition. Então aqui nós temos algumas palavrinhas, a maioria delas estão lá no vocabulary do texto. Se não tiver, eu peço para vocês darem uma olhadinha nos dictionaries. Então as palavras são fast, purging, bring eating, diuretic and laxative. E aqui nós temos as definições dessas palavras.
forcing itself to vomit, a drug or agent that increases the flow of urine, a period of time when we eat no food, a medicine that relieves constipation, eating a lot of fluid or food quickly in the short period of time. Então você tem aqui uma definição e as palavras que seriam definidas. Façam a ligação entre elas. Terceira questão diz o seguinte: What the words in bold mean? Então, o que essas palavras em negrito significam? Lembrando que esse fast aí pode não ser velocidade. Então, vou ler a frase para vocês. To lose weight fast, they exercise too much, they fast or may use diuretic and laxative. Então, o que significa cada um deles? O primeiro significa quickly e o segundo not eat to a period of time. O primeiro significa not eaten for a period of time e o segundo significa quickly. E eu não vou falar que palavras são essas, dicionário também, eu quero que vocês deem uma boa pesquisada em cada uma dessas palavras, elas são novidade e interessantíssimo para vocês. Letra C, rapidly e diuretics. Letter D, laxative and diuretics. Or letter E, eating quickly and vomiting. Lembrando que o primeiro é sempre sobre esse primeiro fast e o segundo é sobre esse segundo fast. Quarta questão. Look to the pictures and complete the sentence using the correct reflexive pronoun. Vocês vão dar uma olhadinha em cada uma das imagens e vão então completar as frases com o que você está olhando aí na imagem e usando pronome reflexivo. Então vamos lá. The chef cut while he was peeling the potatoes. The next. He always looked at in the mirror while shaving. E shaving é barbeando. The next. They are protecting from the rain with their new umbrellas. Letter D. The little girl brushes her teeth by Usem todos esses são pronomes reflexivos que vocês devem acrescentar. Então, I clean the house by Quinta questão. Having eating disorders. Could you or someone you care about having eating disorders? Então, o texto vai falar sobre transtornos alimentares, ou se alguma pessoa que você se importa já teve esse tipo de problema. Detalhe, galera, esse texto ele é cultural, ele é uma questão da Unesp, então geralmente essas questões são mais complicadinhas. Vamos destrinchar ela agora. Indique a alternativa que expresse o mesmo significado dessa seguinte frase. More than 5 million Americans are affected by serious and afterlife treating early disorders. Então eu quero uma alternativa que tenha uma mensagem, uma frase que tenha uma mensagem parecida com essa daqui, que tem o mesmo significado, mas que 5 milhões de americanos foram afetados por sérios problemas de vida. Foram afetados por sérios e ocasionalmente não tratados por transtornos alimentares. Qual dessas frases aqui, letter A, B, C ou D, tem o mesmo significado deles? Logo depois nós vamos ter o homework, here and here, ok? Da finalização da page number 118 até a page number 119. Por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, aqui nessa questão, gente, na homework, vocês vão dar o diagnóstico de eating disorders de cada uma dessas patients. Fiquem com Deus. Beijo grande. Bye, bye.